Muitos me conhecem pelo nome. Ele jamais vai te deixar. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Ele é o teu Pai, Ele está vendo tudo. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido. Mais conhecido como Yeshua. Isso. Pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua. Senhor Deus. E se precisar, É só chamar. é só chamar. Isso. Não preciso de Porque formalidade. Ele quer intimidade. Intimidade, eu sou teu pai. É só chamar. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero. Eu quero intimidade. Salve os santos com a paz que vai além de todo entendimento. Nessa manhã o Senhor marcou um encontro conosco. Não estamos aqui apenas para fazer um ato social ou uma obrigação. O Senhor marcou um encontro conosco. Eu refletindo essa madrugada, quando acordei para orar, eu tenho o hábito de orar às 3 horas da manhã, o Senhor me mostrou por que nós somos escolhidos. Cada um que está aqui é um escolhido, e foi Ele que escolheu, porque a própria palavra vai dizer: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a cada um de vocês. E a essa manhã eu queria refletir sobre isso, sobre escolhas, sobre a nossa escolha. Alguns dos evangelhos vai mostrar no início, Lucas vai mostrar lá na pesca milagrosa, e Marcos vai mostrar no capítulo 1, Mateus vai mostrar no capítulo 4, mas eu vou pegar apenas Marcos e Lucas para que a gente possa refletir quando Deus escolhe aqueles que Ele quer usar. E aí Marcos, no capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 20, vai dizer: andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei que sejam pescadores de homens. E eles, deixando logo suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu, no barco com os jornaleiros, em algumas traduções com os empregados, foram após eles. E aí no próximo capítulo, no próximo livro, que é o de Lucas, no capítulo 5, alguns, na epígrafe desse capítulo, vai colocar como uma pesca milagrosa, e outros vão colocar a escolha dos primeiros discípulos. Aqui no meu está a escolha dos primeiros discípulos. Lucas capítulo 5 vai nos dizer assim: aconteceu que, apertando a multidão,
para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada pescamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes começavam a romper-se. Então, acenando para seus companheiros, que estavam no outro barco, a fim de que os ajudasse, eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos seus pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Porque e todos que o acompanharam foram tomados de espanto por causa da pesca que fizeram, assim como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Então eles, levando os barcos para a terra, deixando tudo e seguiram a Jesus. Amém. Então, amados, Jesus escolhe cada um de nós. Em Marcos 1, 16 ao 20, a gente vai ver que Jesus vê. Jesus não vê só as multidões, Jesus vê cada um. Marcos 1, ele vai dizer que passando, Jesus viu um barco em que estava André e Simão, que é Pedro. E esses eram o que lançavam as redes. Olha que interessante. Jesus vê não só a multidão, mas dentro da multidão ele consegue ver uma pessoa. Isso que me chama a atenção. Nós temos um Deus que primeiro vê, depois ouve, depois fala com cada um. Ele vê. E essa característica dele ver e perceber a nossa dor, a nossa frustração às vezes, os nossos desenganos, não o limita apenas a um momento, a um tempo. Porque a gente vê que Jesus, quando ele vai nas festas em Jerusalém, ele foi a primeira vez aos 12 anos, e agora ele está quase no finalzinho do seu ministério, na metade do seu ministério. E aí o texto vai dizer que ele vai entrar, e não entra pela porta formosa, que era a porta principal do templo. Ele entra à direita, numa porta chamada Porta das Ovelhas, que era uma porta de serviço, que levaria à festa. Era só manter a sua esquerda, mas ele vai virar à direita e vai no local onde estão todos os enfermos, todas as pessoas abandonadas, que era o tanque de Betesda. Porque naquela época Jerusalém era como qualquer cidade que vivia de turismo. Então os administradores procuravam colocar fora do olhar
do turista, né? As pessoas que eram doentes, que eram mancas, que iriam denegrir a imagem de uma grande Jerusalém, de uma Jerusalém em festa. E a palavra vai dizer que ele, em vez de seguir à esquerda, ele vai virar à direita. Tem um número considerável ali de pessoas que buscavam a cura, porque havia uma lenda, havia um ditado que quem chegasse primeiro ao tanque, né, no mover das águas do Espírito, seria curado. Ele vai passar por todas aquelas pessoas ali e vai num homem só e vai dizer: queres ficar curado? Ele viu. E olha que provavelmente ele viu aos 12 anos. Agora ele está com 30 ou 31 anos. 18 ou 19 anos depois, ele vai a esse homem, porque esse homem havia sido escolhido por ele. Nós somos escolhidos, nós somos abençoados, e as coisas vão acontecer no tempo dele, não no nosso tempo. Às vezes a gente diz assim: pastor Mário, eu já fiz tanta coisa, eu já estou há tanto tempo aqui caminhando, 10 anos caminhando, e não vejo as coisas acontecerem. Acalma teu coração. O Senhor me trouxe essa manhã aqui para te dizer: acalma teu coração, porque Jesus já te viu, Ele já te escolheu, e Ele está preparando uma grande obra na vida de vocês. 2025 vai ser um ano de águas profundas. No lugar das nossas frustrações, no lugar das nossas perdas, a gente vai encontrar aquilo que a gente nem sequer pensou, nem sequer imaginou, porque Ele cuida e Ele sabe o que a gente precisa. E aí, no Marcos 1, no versículo 17, 18 e 19, vai dizer que ele também vê um outro barco, e esse outro barco, os pescadores com o seu pai, está consertando redes. Então aqui a gente tem uma distinção. Nós temos um que lançam a rede, que tem essa habilidade de lançar as redes, né, de fazer acontecer, mas nós temos também um outro grupo que está ali consertando as redes, porque dentro da casa do papai, dentro dos nossos barcos, nós precisamos ter um que lança, que é o principal feitor de trazer os peixes, mas nós precisamos também de outros que conserte redes, que ore, que interceda, para que um grupo possa ter o seu sucesso. A gente precisa que uns cuide dos outros. Isso é lindo, gente. É lindo. Porque normalmente a gente só foca para quem lança a rede. Dificilmente a gente se preocupa com aqueles que estão consertando a rede. Então, esse texto de Marcos 1, do 16 ao 20, quando ele diz: vem, que eu farei de vocês pescadores de homens, acontece no mesmo tempo que Lucas 5. Só que a gente prega muito em Lucas 5, porque aparece um milagre, a pesca é maravilhosa, a gente fica impactado com o milagre. Mas o milagre só acontece porque Jesus escolheu. E ao escolher, ele primeiro entra no barco. Olha que coisa, olha essa metodologia. Ele primeiro entra no barco. E aí vai falar para Simão: vem, chega esse barco um pouquinho para lá. Simão não sabe que vai ter milagre para ele. Simão não sabe. Só que ele faz o que eu e você faz. Mesmo frustrado, mesmo com dor, mesmo a nossa noite tendo sido horrível, a gente obedece ao Pai. Porque Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, me coloque num lugar privilegiado, me coloque num lugar
que eu possa pregar para essas pessoas. Pedro entra e vai colocar Jesus no lugar privilegiado. Pedro está dilacerado, Pedro está cansado, uma noite inteira. Segundo os historiadores, aquela rede pesava em média 25 quilos. Imagine você lançando 25 quilos para um lado, lançando 25 quilos depois para o outro lado, e vai lançando, a noite vai passando, a madrugada vai chegando, o dia raia e nada. Quando a gente trabalha com esforço, trabalha que nos arrebenta às vezes, mas quando a gente vê o resultado, a gente diz assim: eu fiz até um esforço, mas o resultado aí valeu a pena. Quando você faz um esforço danado e não vê resultado, imagine esse nível de frustração. Mas Pedro obedece, Pedro vai colocar Jesus no lugar em que ele possa ser visto, em que ele possa falar. Ele não sabe que vai acontecer milagre para ele. E de repente ele vê alguém na multidão dizendo: fui curado, fui liberto, estou vendo, glória a Deus. E ele ali, com a sua dor, com a sua frustração. Alguém lá na multidão pode até dizer assim: olha, eu queria estar no lugar de Pedro. Olha que bênção. Tem muitos Pedros aqui nessa manhã, que só eles sabem o que vocês já passaram. Só eles sabem o nível de frustração, de dor, de perdas. Quem está na multidão não sabe, mas ele conhece o teu coraçãozinho. Ele conhece aí cada cantinho desse aí. Alguém da multidão pode estar dizendo: o barco é de Pedro, mas a voz é de Jesus. E é interessante, porque quando a gente olha esse texto de Marcos, apenas o de Marcos, ou quando a gente até olha o de Lucas, mas a gente não percorre os outros evangelhos, dá a impressão de que Jesus é um cara insensível. Não é, pastor? Pescadores passaram uma noite inteira batalhando, não conseguiram nada, estão ali frustrados. Dá a impressão que Jesus escolhe pessoas frustradas para poder chamar para ser seus discípulos. Mas essa não é a verdade, amados. Jesus não trabalha na frustração de ninguém. Jesus trabalha na história das pessoas. Ele conhece cada uma dessa história. Se a gente olhar os evangelhos, e a gente vai ver que esse não foi o primeiro encontro de Jesus com Simão. Vou pegar o exemplo de Simão, né? Que depois de Jesus é o protagonista da história de Lucas. Vamos lá em João capítulo 1, no versículo 40. João capítulo 1, versículo 40. Vou pegar só dois encontros de Jesus com Simão antes dessa data de Lucas 5 e de Marcos 1. João capítulo 1, versículo 40. Olha o que diz o texto: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram aqui de João. E esse João aqui é João Batista, o primo de Jesus, e o havia seguido. Ele encontrou primeiro seu irmão Simão, levou Simão a Jesus. Jesus, olhando para Simão, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que interessante. Esse, cronologicamente, é o primeiro encontro de Jesus com Simão. No primeiro encontro, em que André vai levar Simão para conhecer Jesus, antes
deles serem apresentados oficialmente, Jesus olha para Simão e diz: eu já te conheço. Por que Jesus diz: eu já te conheço? Porque ele já viu, ele observa, o entorno ele observa. Ele diz assim: eu já te conheço, tu és Simão, filho de Jonas. Em algumas traduções, João, que é a mesma coisa. O que Jesus está dizendo: Simão, eu conheço o teu passado. Eu conheço o teu passado. E aí, Jesus vai se aprofundar um pouquinho mais na revelação, e diz assim: e tu será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus está dizendo: eu conheço também o teu futuro. Conheço o teu passado, mas também conheço o teu futuro. Eu sei aonde você vai chegar. Eu sei a tua história. E terá uma mudança tão radical que até o teu nome você vai mudar. Tu será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão significa, pastor, ouvinte. Pedro significa pequena pedra, alicerce, base, dependendo da tradução, se é aramaica, se é grega. Simão, tu deixará de ser ouvinte e fará grandes coisas. E o que você fizer, porque nós somos resultado das nossas ações, e o que tu fizer será tão grande que até o teu nome vai mudar. Olha que glória, olha que bênção. Mas a gente, pastor, precisa ser um pouco exegeta aqui, porque Jesus não está dizendo o milagre, a mudança, o crescimento, a transformação vai ser agora. Não, ele está dizendo: e tu serás, está no futuro, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, mas vai ter uma mudança. Tem algumas traduções que vai dizer e quando acontecer, quer dizer, não é hoje, mas vai acontecer, porque nós temos um Deus que não mente, que não é filho do homem para enganar. E aí, amados, tem um segundo encontro. O segundo encontro, volta lá em Lucas, volta um livro atrás, só que vai ser Lucas 4, 38. Lucas 4, 38. Temos o capítulo 5 ou o capítulo anterior. Lucas 4, 38. Olha o que a palavra diz. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Entrou na casa de quem? Simão. Encontrando-se ali sua sogra, que estava enferma, com uma febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Já curada, levantou-se logo, e ela passou a servi-los. Primeiro encontro, Jesus olha para Simão, fala do passado de Simão e projeta o futuro de Simão. Agora aqui nesse segundo encontro, ele entra na casa de Simão. E como é bom quando Jesus entra na nossa casa. Olha que o nível de relacionamento está mudando. O primeiro encontro foi lá na beira do Rio Jordão. O segundo encontro, Jesus já está entrando na casa de Simão. E quando Jesus entra na casa da gente, ele não entra à toa. Ele entra na casa de Simão e faz um milagre na casa de Simão. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Já cheguei. No primeiro encontro, Jesus diz para Simão: conheço o teu passado, mas sei aonde você vai chegar, sei do teu futuro. No segundo encontro, ele entra na casa de Simão, ele cura a sogra de Simão, ele faz um milagre na casa de Simão. Qualquer um de nós aqui, pastor, se tivéssemos uma experiência dessa, tete a tete, cara a cara, Jesus primeiro fala do nosso passado, depois revela o que vai ser o nosso futuro, entra na nossa casa e faz um milagre na nossa casa. Qualquer um de nós
nós aqui teria virado discípulo. Sim ou não? Sim. Mas Simão não virou discípulo. Simão virou um seguidor. Pastor, qual é a diferença de ser discípulo e de ser um seguidor? Seguidor vai para ver o que vai acontecer. Se tiver milagre, ele fica. Se não tiver milagre, ele vai embora. Discípulo não. Discípulo quer aprender com o mestre. Discípulo quer vida eterna. Se tiver milagre, ele fica. Se não tiver milagre, ele continua ficando, porque ele quer viver o melhor que o Pai tem para ele. Discípulo quer vida eterna. Amém? E o que Deus quer para mim e para você é isso, que nós não sejamos apenas seguidores de Jesus, mas que nós nos tornemos discípulos de Jesus Cristo. Tem milagre? Deus é Deus. Não tem milagre? Ele continua sendo Deus. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Vocês olham para vocês, olham para a rede lavada, olham para o barco vazio e dizem assim: mas ele não pode me usar assim. Pode e vai te usar assim. Ele quer te usar assim. O interessante é que, se nós olharmos dos 12 discípulos, 7 são pescadores. 7 são pescadores. Porque ele quer, nessa mensagem de escolha, dizer: eu te escolhi pelo que você é. Ah, mas eu sou só um pescador. Você é só um pescador. Mas a tua atitude de pescador é que vai fazer a diferença. Qual é a atitude de pescador? Vai todo dia para o mar. Tendo peixe ou não tendo peixe? Todo dia ele vai para o mar. Ele não espera. O pescador espera o peixe pular para o barco? Não. O pescador faz o quê? Lança a rede. Nós precisamos ter essa atitude. Sair quando ninguém mais quer sair. Ter a atitude de não ficar só esperando, mas lançar a rede e trazer os peixes para o barco. É interessante isso, amados. Vamos abrir em Mateus 13. Mateus, o primeiro livro, volta a 2 livros. Mateus 13, 47. Mateus 13, 47. Olha que a palavra vai dizer. Mateus 13, 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentando-se, recolhem para os cestos os bons, os ruins, porém, são lançados fora. Vamos ler novamente. Igualmente, o reino de Deus é o quê? É semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe. Estando cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentando-se, recolhem para os cestos os bons e os ruins, porém, são lançados fora. Profundo, né, meu pastor? O mar é esse mundão aí, amados. Nesse mundão, nós temos peixes bons e peixes ruins. E aí está dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma rede. E a gente aprendeu em Lucas 5 que a rede é o quê? É a palavra, não é? Lucas 5 vai dizer: sob a tua palavra lançarei as redes. Então, há uma simbiose aí entre palavra e rede. E que, lançado ao mar, vai colher toda a quantidade de peixe. Agora, olha interessante. Lá em Marcos 1, quando a gente viu que tem um barco que está lançando a rede. E tem um outro barco que está
consertando a gente. Por quê? Porque rede rasgada e furada não pega peixe nenhum. Pode até pegar alguns, mas não pega o do propósito. E na tradução grega do original de Lucas 5, em vez de pesca, está escrito arrastão. Quer dizer, é para trazer todo mundo. E aí tem os cestos. O cesto aqui é a igreja, meus amados. Só que com a visão de Marcos, que um lança e o outro conserta, repica aqui em Mateus também, dizendo o seguinte: os peixes vão vir, mas não vai ter 2 cestos não. Na verdadeira igreja, só tem um cesto. Por isso que nós escutamos da palavra e aprendemos na parábola, né, da ovelha perdida, que o pastor vai deixar as 99 no aprisco e vai em busca daquela que está perdida. Por quê? Porque nós somos a igreja das 100 ovelhas. Nós não podemos perder ninguém. Aqueles que consertam a rede são aqueles que, quando os peixes chegam aqui, os bons é fácil de escolher, mas os peixes maus vão ser tratados, vão ser cuidados com o mesmo carinho que a gente conserta a rede. Por quê? Porque nós só temos um cesto. Esse peixe ruim vai ser transformado em peixe bom e vai vir para a rede, porque nós estamos construindo a igreja das 100 ovelhas. Amém? E aí, amados, voltando lá para Lucas 5, a gente já vai estar encerrando. O texto vai dizer uma coisa interessante, que quando Jesus acabou de pregar para a multidão, Pedro ainda não sabia que ia ser abençoado. Ele apenas cumpriu o que Jesus tinha pedido. Aí Jesus diz assim: chega agora teu barco um pouquinho para lá, em algumas traduções, leve teu barco para águas mais profundas, vai para o meio do mar, dependendo da tradução. Olha que interessante. Primeiro, Pedro escuta Jesus ali, a poucos passos da praia, falando para a multidão. Depois, Jesus convida Pedro para ir para águas mais profundas. Quando Jesus te convidar para águas mais profundas, se prepare, vai ter coisa nova na tua vida. Se prepare para ver milagres que você nem sequer imaginou. Porque Jesus quer falar. Estamos terminando 2024. Muitos disseram assim: pastor, o senhor não sabe como foi o meu 2024. Tentei, batalhei, briguei, mas não apanhei nada. Meu barco está vazio, minhas redes estão lavadas. Agora, olha interessante. O texto aqui, quando nós dizemos que Jesus vê, ele vê mesmo. O texto vai dizer, né, Lucas 5, no versículo 2, no início do versículo 2, e viu 2 barcos. Ele viu, Jesus vê. Não quer dizer que só havia ali 2 barcos. Naquela época não havia avião, não havia trem, né? Não havia moto, não havia celular, não havia nada. Meio de locomoção só tinha 2: lombo de animal ou barco. Para dar a volta naquele lago, né, chama-se de mar, mas na realidade é um lago enorme. Quem for em Israel vai pensar um lago enorme. Tem 22 quilômetros de uma ponta a outra, dependendo do lugar que você vai atravessar. Ou você vai andar no lombo do burro e vai andar aproximadamente 9 horas para chegar do outro lado, ou você pegava um barco daquele, como a gente pega o Uber hoje, chama o Uber. Então, os historiadores, aqui na minha Bíblia de estudo, na King, vai dizer que havia entre 3 e 4 mil barcos
De 3 a 4 mil barcos, Jesus viu quantos? Quantos? E dos 2 ele entrou em. Olha que interessante. Isso chama muita atenção para mim e para você, amada igreja. Jesus resolveu, nessa manhã, diante de tantas opções que ele tinha, resolveu escolher o teu barco, o teu barco, o teu barco, e dizer: vou entrar nele. Mas está vazio, eu vou entrar nele. Mas está sem peixe, vou entrar nele. As redes estão lavadas, eu vou entrar nele. Não importa qual foi a tua história até essa manhã, porque isso é muito interessante. Eu, pastor, não escolheria aquele barco, Simão, eu não. Eu escolheria um barco cheio, com o pescador satisfeito, sorrindo, e redes quase rompendo. Eu não escolheria um barco assim. Só que as escolhas de Deus são diferentes das nossas. Paulo vai dizer, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele escolhe as que não são para confundir as que são. Então, as escolhas de Deus é diferente da nossa. O homem escolhe o outro homem por aquilo que aconteceu até agora. O homem escolhe por você pelos resultados que você tem até agora. Se você tiver resultados bons, pastor, vai te escolher. Se tiver resultados ruins, provavelmente você vai ficar à margem. Mas Deus não é assim. Deus não escolhe o outro homem por aquilo que aconteceu até agora. Deus escolhe o outro homem por aquilo que Ele ainda vai fazer acontecer na tua vida. Alguém está olhando para você e está dando 0, você é um nada, mas Deus está te escolhendo por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Alguém olhava para Paulo de Tarso e dizia: aquele ali é um perseguidor, um matador de crentes. Deus olhou ali um fundamento, uma coluna na igreja primitiva. Alguém está olhando agora para Simão e está dizendo: aí tem um pescador frustrado que não vai servir de nada. Jesus viu um ganhador de 5.000 almas lá na frente. Alguém está olhando para você e está dizendo: isso aí não vai dar em nada. Mas Deus está te escolhendo para dizer: você fará grandes coisas, e tua família, e a tua comunidade, e a tua igreja será honrada, porque Deus vai honrar a história de cada um nessa manhã aqui. Deus te escolheu. O mundo vai dizer: a escolha está errada, mas Deus sabe que Ele escolhe 100% certo. E você verá grandes coisas em 2025. Mas aí a gente aprende uma coisa. No versículo 6, estou terminando, vai dizer assim: e ao fazer, quando Jesus manda Pedro lançar a rede, vai dizer: e ao fazê-lo, colheram uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes começaram a romper-se. Olha que coisa louca isso aqui, gente. Colheram uma quantidade enorme de peixe. Eu, quando vi esse texto a primeira vez, falei: está errado. Encontrei um erro. Por quê, pastor? Porque peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Alguém tem um pé de sardinha para em casa? Tem não? Tem alguém com pé de sardinha? Desculpa, sardinha não, salmão, né? Estou pensando que eu estou lá no Ceará, no interior do Ceará. Aqui é salmão ao molho de maracujá, né? Que é coisa boa, né? Alguém tem um pé de salmão em casa? Não, por quê? Peixe a gente não colhe, peixe a gente pesca. Mas Lucas escreveu aqui: eles escolheram. Aí eu fui pesquisar. Dos 40 autores da Bíblia, Lucas é o único grego. Lucas está escrevendo na língua que ele domina. E mais, Lucas não é só grego, Lucas é médico, formado na Universidade do Egito, de Cairo. Então ele sabe o que está escrevendo. Aí eu fui orar: Espírito Santo, por que Lucas, um homem tão bem formado, tão conhecedor,
vai escrever colheiro. Aí o Espírito Santo me respondeu: meu amado, é porque aquilo não foi uma pesca, aquilo foi uma colheita. Mas, Senhor, para colher a gente precisa plantar. O que Pedro plantou para ter uma colheita tão esplendorosa que as redes quase iam se rompendo? Aí o Espírito Santo falou: ele plantou um barco vazio. É o que ele tinha. Olha que interessante. Porque Deus, ele não quebra princípios. Gálatas 6:7. Não reis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Então Pedro plantou o que ele tinha. Agora, olha a importância da tua semente. Ele plantou um barco que ele tinha, vazio e frustrado, e colheu uma quantidade enorme. Que interessante. Jesus vai dizer que ele vai ver uma viúva colocando apenas 2 moedas. É o que ela tinha. Nós vamos ver homens sendo abençoadíssimos como uma oferta. Interessante. Porque Pedro colheu aqui peixe, porque Pedro precisava de peixe. Então a nossa colheita é em função da nossa necessidade. Mas teve um dia que Simão não precisava de peixe, Simão precisava de dinheiro. Está lá em Mateus 17:24, para você ler com calma. Os cobradores de impostos dizem assim: teu mestre não paga impostos para Simão? Claro que paga. Aí quando Simão entra, Jesus pergunta a ele: Simão, de quem cobra os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Dos alheios, disse Simão. Então Jesus disse para Simão: então, para que não o escandalizemos, paga o meu imposto e paga o teu imposto. Aí Simão diz assim: só tem um problema. Jesus: qual é? Eu estou quebrado, estou sem dinheiro. Aí Jesus diz assim: pega uma vara e vai pescar. E Simão olhou assim: Senhor, não é para mim pegar um empréstimo, não? Não é para ir no banco? Não. Eu vou usar o que você sabe fazer para te dar o que você não tem. Você vai progredir e crescer na tua área. Agora, interessante, Simão era pescador profissional de rede, mas Jesus diz assim: não, pegue um anzol e vai pescar. Olha que coisa linda, gente. Por quê? Porque tem dias que a tua bênção vai vir no atacado, mas tem dia que a tua bênção vai vir no varejo. O importante é que não vai faltar pão na tua mesa e tuas necessidades vão ser supridas. Vai pescar. Outra coisa interessante, aí Jesus vai dizer para Simão: o primeiro peixe que tu pegar, o primeiro, abre a boca dele e tira a moeda, que era um estáter, dava para pagar o imposto de Jesus e o imposto de Pedro. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro, sendo um pescador profissional, ele está acostumado a pegar grandes peixes. Mas Jesus está dizendo: o teu milagre não vai vir na boca de um peixe grande. O teu milagre vai vir na boca de um peixe pequeno. Por quê? Porque o maior valor do peixe não está por fora. O maior valor do peixe está por dentro. Se você pegasse um peixe grande, você ia encontrar um profeta menor lá, que tinha sido engolido pelo peixe grande. Mas quando Simão pega o peixe pequeno, tem um starter, paga o imposto de Jesus e paga o imposto de Pedro. O que Jesus quer dizer? Mesmo que você seja peixe pequeno, abra a tua boca, porque o maior valor eu já coloquei dentro de você. Coisa linda, gente. Por quê? Porque
Porque normalmente peixe pequeno é pejorativo. Quando a gente está numa reunião com muita gente importante, muitos empresários, muitos políticos, presidentes, muita gente grande, a gente diz aqui só tem peixe grande. Eu sou peixe pequeno. Mas Deus quer te usar, peixe pequeno. Deus quer te usar. Não se negue, fique de pé. Meu horário já estourou. O que Jesus está dizendo para Simão? Simão, você pode achar que é peixe pequeno, você pode achar que o teu barco está vazio, que tuas redes estão lavadas, mas nada importa. A tua história até hoje era uma. A partir de hoje, eu vou mudar a tua história. Eu vou fazer de você a estrutura do grande projeto. E é interessante que ele vai dizer assim: Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homem. Tem diferença entre ser pescador de peixe e ser pescador de homem? Tem. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Quem quer saber, diga amém. Peixe, a gente pega vivo para morrer. E homem, a gente pega morto no pecado para viver a vida eterna. O que Jesus está dizendo, Pedro, a partir de hoje, tudo que você tocar não vai se transformar mais em morte. Tudo que você tocar vai se transformar em vida, em vida, em vida. E aí você vai ver a vida de Pedro. A partir desse momento, você vai ver que Pedro sai e, ao pregar, 5.000 pessoas aceitam Jesus. No outro momento, as pessoas vão colocar todos os doentes deitados, um do lado do outro. Para quê? Para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro curasse. Olha que impactante. Vai ter um dia que ele está subindo, vai para o templo, na porta formosa tem um mendigo que lhe pede dinheiro. Aí ele vai dizer: eu não tenho peixe de prata, eu não tenho peixe de ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Transformou um peixe ruim num peixe bom. Hoje todos nós aqui estamos sendo convocados, não mais para ser ouvintes, mas para ser pregador da palavra, para ser pescador de homens, para mudar histórias, para impactar histórias. Vocês, se nós olharmos aqui, nós temos o mesmo número, 12. Vocês estão sendo convocados para estarem ao lado do pastor de vocês, para encherem redes, para trazer para esse cesto aqui. E cada cadeira dessa que está vazia aqui, vai estar uma pessoa sentada. Essa cadeira aqui é da Maria, essa aqui é do José, aquele ali é do Antônio, da Tereza, da Sônia. Todas essas cadeiras aqui já tem um nome, mas depende do pescador lançar as redes, puxar para a areia e trazer para o cesto. 2025, olha o desafio, vai ser um ano de águas profundas. Nós vamos ver as nossas redes lavadas, os nossos barcos vazios, mas mesmo assim nós vamos olhar para o porto, porque naquele momento ali tinha 2 cenários. O primeiro cenário está lá em Marcos, tinha 4 pescadores frustrados, vazios. No outro cenário vem Jesus com uma multidão,
porque aonde Jesus passava, uma multidão o seguia. Uns pelos pães, outros pelos milagres, mas muito nesse texto de Lucas, ávidos de ouvir a palavra. São dois cenários, são duas histórias distintas, mas Jesus decidiu que se para esse vai ter palavra, para esse vai ter milagre. Então ele ajunta as duas histórias numa só. E nesse dia, os famintos foram saciados pela palavra. E aquele que estava frustrado foi saciado com tanto peixe que quase a gente se rompia. Mas ele conseguiu fazer a comparação. Eu tenho um peixe aqui de repente para vender por um mês, para fazer uma poupança grandiosa. Mas o que eu ouvi foi mais importante do que essa quantidade de peixe. O texto vai dizer que eles abandonaram tudo, 2 barcos carregados de peixe, e seguiram Jesus. Por ter deixado, por ter aberto mão, por ter escolhido seguido Jesus até hoje, 2000 anos depois, nós falamos de Simão, nós falamos de André, nós falamos de Tiago, nós falamos de João, nós falamos de Jesus. Porque com Jesus a gente não morre, com Jesus a gente vive a vida eterna, e vamos viver na memória de tantas e tantas pessoas que nós abençoarmos, que nós convidarmos para estar aqui com a gente, que nós convidarmos para passar esse momento prazeroso de comunidade. Nós salvaremos, tiraremos do mar do pecado, do mar da traição, do mar da fome, da injustiça, pessoas que verdadeiramente encontrarão o sentido da sua história, o sentido das suas vidas aqui nessa igreja. Então essa igreja que já traz no nome a restauração, a ressurreição, as pessoas irão ser ressuscitadas aqui nessa igreja, e as pessoas encontrarão vida plena, sentido para a história das suas vidas, encontrarão ressurreição e vida. Esse é o nome dessa igreja, essa é a bandeira que cada um de vocês tem que levar em 2025. Vamos encher as nossas redes, porque tem muito peixe nesse mar aí, e vamos trazer aqui para que ele experimente verdadeiramente em 2025 ressurreição e vida. Para isso, nós precisamos ofertar, dar até o nosso barco vazio, para que Jesus possa entrar nele. E a partir da nossa oferta material, a partir da nossa oferta emocional, a partir da nossa oferta espiritual, nós possamos viver grandes milagres e poder chamar alguém para dividir esse milagre, encher os 2 barcos, mas mesmo assim depois nós vamos escolher o que é mais importante. E o mais importante para a gente hoje e para sempre, sempre será a palavra e a vida eterna. Amém. Glorifico o nome de Jesus, pessoal.